microfones e as câmeras desligados, né, para mantermos a qualidade da nossa transmissão. E eu passo a palavra agora para o nosso irmão Edson Ramos Neves, com o tema da palestra Justiça das Aflições. É com você, meu amigo. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Não estou tão bonito igual o Celcino, não, Celcino. Grande abraço para você. Não pode falar quanto tempo a gente se conhece, Celcino? Então a gente denuncia a idade, né? Não, sem detalhes. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês todos pelo convite, né, de estarmos juntos aí no estudo. Não tenho a pretensão de chamar de palestra, mas um estudo conjunto, que a gente possa, de alguma forma, trazer um resultado de um estudo que fizemos para que todos possamos pensar juntos, organizar pensamentos e ideias, conduzindo os nossos atos com Jesus, né? Esse é o objetivo desses momentos de reflexão para todos nós. Que a misericórdia de Jesus possa nos intuir, a todos nós, que nos unamos aí em pensamentos, mesmo distante fisicamente, que as nossas energias de amor possam se congregar e ser levadas a Jesus. Bom, eu gostaria de colocar minha tela aqui para que vocês possam ver. Eu fiz algumas anotações, não é uma apresentação rebuscada, mas ajuda a gente, né, na condução do conteúdo. E aí que vocês também possam acompanhar o que a gente possa estar passando aí nesses momentos. Só confirma para mim se vocês estão conseguindo ver a tela. Sim. Ok. Então, vamos lá. Justiça das aflições. A proposta não é ficar remoendo aflições, né? É ver como é que a gente pode entender esse tema sob a luz da doutrina espírita. E trabalharmos em nós mesmos conceitos que nos fortaleçam para enfrentar as vicissitudes normais da vida e nos integrem no trabalho de amor que Jesus nos chama para sermos mãos amigas a todos os nossos companheiros de jornada que também passam por tribulações, né? Esse é o objetivo aí principal. Tem uma frase da Joana de Andes, né, para uma reflexão inicial sobre o tema. Ela nos diz, né, que a aflição que decorre do sofrimento é o desconforto que se experimenta chamando a atenção, a ordem, a disciplina e ao dever. Então, esse é, em essência, o objetivo de todas as nossas aflições, né? Porque existe uma ordem no universo. Existe uma forma de harmonia em tudo que existe. E a disciplina é quando nós nos colocamos em sintonia com essa harmonia. E o nosso dever é o nosso praticar o amor em sintonia com essa ordem universal. Então, toda vez que nós estamos em harmonia com essa ordem universal, essa ordem divina, essa ordem de amor, nós estamos também em harmonia. Toda vez que nós não estamos disciplinados, estamos em desacordo com essa ordem de amor e de Deus tem para conosco, nós provocamos em nós reflexos que podem ser chamados de aflições, né? Então, esse é o conjunto de entendimento que nos faz a doutrina espírita em relação ao tema. Eu fiz algumas anotações, né, que eu divido com vocês na tela aí, mas é o meu estilo de escrever, né? A harmonia do universo, ela é propiciada por Deus. Então, um dos nossos estudos na Casa Espírita, eu me deparei com uma pergunta que foi muito interessante para minha reflexão, né? Por que Deus criou todo o universo? E, a princípio, é uma pergunta simples, mas que faz a gente refletir que por que a inteligência suprema se tornou a causa primeira de todas as coisas? E a explicação, companheiros, que a gente tem no nosso nível evolutivo hoje é o amor. Então, a inteligência suprema, no nosso Pai, ele nos proporcionou tudo isso que temos por amor. Então, a causa primeira de tudo que existe é o amor do nosso Pai, que se colocou em condição de ser o nosso amigo, nosso pai, nosso companheiro, porque ele está conosco o tempo todo, né?
Segundo Kardec nos lembra, nós estamos no pensamento de Deus como os peixes estão no oceano, mergulhados no oceano como nós estamos mergulhados no pensamento divino. E Deus nos criou com esse amor. Então, essa é a essência que está em nós. Por que nós existimos? Por que tudo existe? É por amor. Então, essa ordem, essa harmonia do universo é ditada pelo amor. Então, tudo que está em sintonia com o amor gera paz, gera equilíbrio. Tudo que está em desarmonia com o amor gera sofrimento. Nós, também nos estudos, nos deparamos com várias questões como por que Deus não cria todo mundo perfeito? Por que Deus não criou todos os espíritos perfeitos e não precisaria da dor? Se Deus o assim fizesse, ele estaria pensando só nele e não em nós. Porque criar todos os espíritos perfeitos equivaleria a dizer que a individualidade de todos seria a mesma. Não haveria pluralidade, não haveria individualidades distintas, capacidades e comportamentos distintos. Essa diversidade, que mesmo na perfeição ela continua existindo, porque cada um de nós é um indivíduo específico que tem a sua própria digital espiritual, e isso é que dá o conjunto harmonioso e lindo do universo. E essa conquista dessa espiritualidade, essa conquista da perfeição, esse caminho é que nos dá essa característica. Então, a divindade não quer seres o endeusando, ele quer seres co-criadores do universo que estejam em condições de disseminar o amor, a paz para toda a criação. É por isso que nós temos a oportunidade de evoluir. É por isso que nós fomos criados simples, no sentido de o amor em evolução, na sua simplicidade, crescendo para que alcance toda a magnanimidade das suas diversas facetas, o amor fraternal, o amor amigo, o amor desenvolvedor, o amor apoiador, etc. Todas as facetas do amor se desenvolvem a partir da simplicidade, que estão todas em germes em nós. E ignorantes porque nós estamos em aprendizado. Então, essa lógica da evolução é que nos permite entender o significado do amor e também por que às vezes, nós nos deparamos com sofrimentos, com dores. Porque estamos, primeiro, em processo evolutivo, e depois porque estamos, em algum momento da nossa caminhada, nos comportando fora da harmonia do universo, fora da causa primeira de todas as coisas, que é o amor. A Joana, ela também nos ajuda a entender isso, né? O ser humano, que superando as nossas fases iniciais de criação, de entendimento, né? Alcança patamares de inteligência, de emoção e discernimento. Esse é o processo de desenvolvimento que nós estamos hoje caminhando ainda nele. Então, assim como um aluno na escola precisa passar pelos aprendizados, nós, espíritos, caminhamos em evolução desde o início, passando por aprendizado. E esse aprendizado nos empurra, nos coloca em condição de desconforto, para que não nos acomodemos à margem do caminho. Joana continua nos lembrando, né? Então surgem as provas, os testemunhos, que são importantes para o nosso aprendizado. É o exercício, é estarmos praticando com os nossos irmãos de jornada o que o amor nos traz como propósito. Necessários corretivos às vezes existem, porque nessa caminhada nós falhamos, erramos, precisamos de correções. E em casos mais graves, em que os nossos sentimentos desvirtuados nos levam a atitudes contra o nosso próximo e contra nós mesmos, de maior gravidade, surgem as expressões das expiações, de caráter severo e restritivo às nossas movimentações do nosso agir, do nosso fazer, do nosso livre-arbítrio. Como a lei de amor é soberana, porque é a causa primeira de todas as coisas, como vimos, a lei do universo, do amor, é soberana, predomina em todo o universo, tudo favorece a conquista da paz. Então, esse é um conceito interessante, porque todo o universo conspira em função da paz,
todo o universo conspira em função do amor. Todo o universo conspira em função da aprendizagem, porque o universo é uma criação divina, é uma criação do amor de Deus para todos nós. E se é essa a mecânica do universo, se é essa a forma que o universo nos chama ao trabalho, nos chama à evolução, essa é a harmonia, essa é a ordem das coisas, como diz Joana anteriormente, que nós precisamos nos engajar, nos entender nesse contexto, para que possamos evoluir. Essa harmonia das leis de Deus é o início da nossa conversa, porque a partir desse entendimento, nós nos colocamos em condições de entender a dor. Lembrando rapidamente de uma lição que está no livro Jesus no Lar, é um livro, um parênteses rápido, que recomendo a todos, né? É um livro fantástico, de lições do autor espiritual Neio Lúcio, Psicografia de Chico. Jesus, nas suas caminhadas, ele andava com seus discípulos, né, e as pessoas que estavam com ele nas pregações, e nessas jornadas ele dormia nas casas dos amigos, dos parentes dos amigos, né? Conta Neo Lúcio que numa noite ele estava em residência de Cusa e foi indagado por uma servidora da residência de nome Raquel. Não era o homem a criação de Deus? Não dispõe a criatura de abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre todos os desígnios da humanidade? Por que, então, existe a dor? É um conceito que nós hoje trazemos em nós. Por que eu sofro? Por que a dor? E essa humilde servidora da residência de Cusa colocou para Jesus essas inquietações que ela trazia no seu íntimo. Né? Uma mulher trabalhadora, passando por dificuldades em toda a sua vida, olhava para Jesus com aquela proposta de paz e: por que, Senhor, a gente sofre? Né? E Jesus responde. O ato de responder de Jesus é interessante porque ele olha, segundo o Neo Lúcio, com um olhar firme para Raquel. E por quê? Porque, às vezes, companheiros, esse reclamar, esse expor de dúvidas, ele é um ato do nosso orgulho. O nosso orgulho, por vezes, nos prega algumas peças, né? E esse questionar a justiça de Deus, que nós entendemos a princípio que é uma justiça de amor que equilibra todo o universo, é como se colocássemos para o nosso Pai na condição de não sermos merecedores daquilo que estamos passando. Então, esse é um entendimento que é propiciado pelo nosso orgulho exacerbado, de nos colocarmos em uma posição que talvez não seja aquela que nós estamos realmente. Né? E o Jesus responde naquela comunidade, naquele grupo onde eles estão naquela residência. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas à margem da senda verdadeira. Jesus, como sempre, ele coloca a sua linguagem no nível de compreensão das pessoas que estavam ouvindo. Pessoas que eram trabalhadores, pescadores e principalmente cuidadores dos seus rebanhos. Que antigamente era assim, né? As pessoas, para se alimentar, cuidavam dos seus animais domésticos, tinham as suas criações. Então, ele coloca o contexto da resposta nesse mundo vivenciado por aquelas pessoas. Né? Os povos são famílias de Deus, lembrando ao povo hebreu que Deus é o Deus de todas as famílias, de todos os povos, não só de povos específicos, né? Que são esses povos comparados a rebanhos que são chamados o aprisco. O aprisco é o local onde o pastor recolhe as ovelhas no final do dia para protegê-las dos intempéries, dos animais que porventura iriam caçá-las. Então, Deus chama a todos os povos ao seu aconchego, ao seu proteger. E a terra é o caminho que ele nos dá para chegar até ele. E a luta do dia a dia que nos edifica
é o nosso dia a dia, a nossa marcha nesse caminho que é a terra de aperfeiçoamento. E o sofrimento é o aguilhão, é o espinho, é o que nos impulsiona, é o que nos vivifica para continuar caminhando quando estamos à margem dessa jornada, desse caminho. Então, companheiros, esse é a razão que Jesus nos coloca, de que, porventura, nesse caminhar, nessa jornada, que desde simples e ignorantes, que fomos criados até a perfeição, muitas vezes os nossos sentimentos nos colocam em conforto, em estado de inércia espiritual. E Deus, no seu amor, que nos quer todos nós sob o seu aprisco de amor, de carinho e de realizações com Ele como co-criadores, nos impulsiona, nos empurra, nos faz caminhar. E esse aguilhão é que chamamos de sofrimento. Jesus, ele continua falando, né, que percebeu que as pessoas não entendiam, então vou passar mais rápido aqui, ele conta uma historinha, né, que um anjo foi encarregado de cuidar de um homem comum. Cuidou incessantemente dele, supriu esse homem de todas as suas necessidades, desde o início, lembrando essa comparativa com a criação de todos nós no caminho da jornada, né? Onde Deus, através de seus emissários de luz, sempre cuida de todos nós, como nossos mensageiros de luz que vêm a partir de Jesus nos intuir, nos direcionar o caminho. Contudo, o homem nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que recebia e fez-se orgulhoso, cruel, diante dos interesses alheios. Lembrando a passagem anterior de Jesus falou, esse homem se colocou à margem do caminho. Foi então ordenado ao anjo protetor que o primeiro de sabor do tutelado endurecido se convertesse em aflição. Então, rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Esse é o entendimento da dor que nos impulsiona para frente, da dor que vem nos dizer que estamos no caminho errado, da dor que vem nos colocar frente às nossas próprias necessidades de evolução. Essa é a forma de nos lidarmos com ela. Por vezes parece impossível de superar, mas é nesse entendimento que consigamos ter da justiça de Deus para conosco, da forma como a dor chega, adaptada às nossas necessidades, é que vamos conseguir superar. A doutrina nos fala que estamos hoje encarnados no melhor lugar, na melhor forma possível para o nosso aprendizado. Mas também estamos encarnados no melhor lugar, da melhor forma possível, colocados para servir. Servir porque nenhum de nós consegue equilíbrio. O equilíbrio não é fruto simplesmente do entendimento. Ele é fruto das nossas ações. Então, o servir, assim como Deus criou o universo por amor, todo o universo é constituído e composto do amor de Jesus. O nosso equilíbrio só se faz no nosso servir, de colocarmos o amor em ação, de estarmos exercitando a caridade. Joana também nos lembra, né, que onde existe beleza, encontra-se o trabalho de harmonia. Então, é muito fácil a gente olhar para esses expoentes da doutrina espírita ou de outras religiões, expoentes de amor, e achar a beleza no comportamento deles. Mas poucos de nós vamos nos lembrar das páginas de renovação e resgate de sofrimento que eles passaram para chegar onde estão. Então, essa renovação e esse desgaste do homem velho para a construção de um homem novo se deu pela dor. Joana também nos lembra, né, que a dor é mão generosa que guia e braço forte que submete. A mão generosa porque ela nos ajuda a resgatar os nossos problemas. Fazendo essas anotações, né, eu lembrei de um fato curioso que
eu presenciei num programa de televisão que falava de espiritualidade e falava de superação. Um relato de uma pessoa com câncer, ele dizia lá que o câncer salvou a minha vida, é a palavra dele. E ele colocando que, antes da doença, ele era uma pessoa orgulhosa, ele era uma pessoa vaidosa, difícil lidar. E quando ele se viu diante da desencarnação, que ele chamou de morte, né, ele refez os seus conceitos, passou a enxergar as pessoas de forma diferente, enxergar a si mesmo de forma diferente. E ele descobriu a paz na doença. E nas palavras dele, ele dizia que o câncer salvou a vida dele, que ele hoje era uma outra pessoa. Esse é um exemplo que eu encontrei para exemplificar, né, para vocês o que é a mão generosa da dor, do resgate, quando nós nos colocamos na posição de entender o que está acontecendo conosco. Mas também pode ser o braço forte que submete a todos nós que somos renitentes na transformação dos nossos sentimentos, que continuamos à margem da estrada, que deixamos que o orgulho e os outros sentimentos decorrentes do orgulho nos levem a pensamentos de revolta contra Deus, contra o nosso próximo, contra nós mesmos, causando dívidas enormes com a lei, quando nos prejudicamos pessoalmente, nos atacamos de forma direta ou indireta. Né? Quantos suicídios diretos e indiretos, quantas dores provocadas ao próximo por estarmos na revolta, no coração fechado ao entendimento e à compreensão do que seja a passagem pela provação, pela dor. Isso tem a todo momento sido nos colocado nos noticiários, sido colocado nas propostas de todas as religiões, né? De como encontrar consolo para as nossas dores. A Joana continua nos falando, né? Utilizando-se das suas diretrizes afetuosas, a dor, no caso, reabilita o infrator, burila-lhe as imperfeições, vincula-o ao avanço espiritual, sublima os instintos primários, enquanto aumentam as aspirações de paz e de bem-estar. Esse é o objetivo da dor. Que quando nós entendemos, nós nos colocamos em harmonia com o universo e conseguimos extrair dela o que ela tem de nos ensinar, nos orientar e nos transformar. Alteram-se os focos existenciais. É muito fácil a gente encarnar e termos nossos focos existenciais atravessados pelas benesses da vida material. O Emmanuel nos lembra que é muito comum a todos nós, quando encarnamos, nós nos deslumbramos com a vida material. E quando nós desencarnamos, nós nos decepcionamos com o que fizemos. Então, vivemos, às vezes, várias encarnações e reencarnações, nos iludindo quando reencarnamos e nos desiludindo quando desencarnamos. Porque nós não alteramos os nossos focos existenciais. A nossa condição de termos a sensação da matéria, algumas facilidades, de termos a condição do nosso livre-arbítrio ainda exercitando, nos dá opções de fazer isso ou fazer aquilo, isso nos gera uma ilusão que temos absoluto controle sobre tudo que acontece conosco. Ao passo que a doutrina espírita nos ensina de que o nosso livre-arbítrio em plenitude só vai existir quando estivermos na perfeição. Hoje, nossa capacidade de agir ela é relativa. E é mesmo nessa relatividade conseguimos exercitar muitas coisas erradas. Imagina se fosse mais amplo, né? E o que determina o que fazemos, os valores que temos, as ações que tomamos, as escolhas que fazemos, são os nossos focos existenciais. O propósito de estarmos aqui juntos, reencarnados, com bilhões de outros companheiros em evolução. Por isso que é importante entender
o sentido da criação, sentido que Deus criou tudo por amor, porque esse deve ser o sentido da nossa ação, ou mais ou menos, com maior dificuldade ou menor dificuldade, com grande relevo ou pequenas ações, não importa. O que importa é que nós temos um foco, o foco existencial que nos vai transformar. Aos poucos, passo a passo, mas esse caminhar ele tem que ser de passos pequenos, mas constante, porque é essa ação acumulada de foco, de determinação, de resignação, de paciência, de amor, é que vai nos trazer a paz. Servir, pois, é a meta da existência humana, desde o momento em que ele detecta a finalidade mortalista, diz Joana. Então, quando nós temos a condição de entender o que nós nos espera, o que nós estamos fazendo aqui, surge de forma real e incontestável a necessidade de servir, de trabalhar no bem, de transformarmos a nós mesmos atuando na ação de ajuda ao outro. Porque a lei do universo é a lei do amor. E a lei de transformação pessoal que está em nós, pela bondade de Deus, é a lei do amor. Então, estamos hoje encarnados no melhor local, na melhor forma, na melhor condição de aprendizado. Mas também estamos aqui encarnados na melhor local, na melhor condição de servir. Seja servir um pouquinho, seja servir muito, não importa, mas servir sempre. Agir sempre em harmonia com a justiça de Deus. Eu trouxe uma reflexão aqui que eu encontrei nos meus estudos, não doutrinários, mas nos estudos profissionais, do Rubem Alves. E às vezes eu faço algumas analogias, né, que eu acho interessante, né, da literatura com a doutrina espírita. Rubem Alves já desencarnou, é um professor, educador. Então ele no YouTube, né, tem várias palestras dele assim mais antigas, né? E até sugiro quem gosta de educação, gosta dessa área, que busque lá Rubem Alves no YouTube, né? Ele nos diz assim, é um texto que eu tirei de uma fala dele, né? Há certas coisas que não podem ser ajudadas, devem vir de dentro para fora. A nossa transformação moral era de dentro para fora. O André Luiz, ele nos lembra que existe 2 tipos de dores: a dor evolução e a dor resgate ou a dor expiação. A dor evolução é instigante, ela nos estimula de fora para dentro. A nossa evolução, as nossas necessidades, que levou o homem a construir, a desenvolver a intelectualidade, a se relacionar melhor com os outros, né? Mas a dor resgate é a transformação, de dentro para fora. Então, essa mão amiga, essa, como Jesus diz, essa forma de proteção divina para todos nós é que age de dentro para fora, no sentimento. A dor, ela veio consolidar o amor, né? Esse é o entendimento. Ela veio criar em nós a estrutura, a forma de termos amor em nossos sentimentos. E Rubens Alves lembra que o aprendizado é o que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. E quais são os fatores que levam ao aprendizado ficar? Vamos nos imaginar espíritas, né? Estudando a doutrina espírita. O que fica da doutrina espírita em nossos sentimentos? O que fica da doutrina espírita em nossos corações? Qual é esse filtro que temos em nós que faz que a doutrina espírita entre em nós e fique, e não saia? Como diz o ditado, entra no ouvido e sai pelo outro. Esse filtro é o amor. É por isso que muitas vezes a gente estuda muito, mas não transforma, porque não temos o filtro do amor em nossos corações. O conhecimento, a doutrina, seja qualquer que for, nós estamos falando da doutrina espírita porque é o nosso tema. A doutrina espírita, ela precisa passar em nós e ficar. Mas se não temos os nossos filtros, o nosso foco existencial é outro, se não temos amor, ela passa. É por isso que é muito comum
vermos companheiros adentrarem na doutrina espírita, se maravilharem com o que ela tem de conhecimento, mas em pouco tempo desanimam, às vezes até somem da casa espírita, porque eles não se permitiram construir o amor no coração, que é o filtro que faz com que a doutrina espírita não se perca no esquecimento. Fique em nossas ações no dia a dia. Porque o amor, como está na pergunta primeira lá do Livro dos Espíritos, é a causa primeira de todas as coisas. Deus criou o mundo por amor. E as nossas ações, as nossas construções, elas também são fruto do amor. Só o amor permite que nós transformemos o conhecimento em ação. Só o amor transforma a nossa condição de espíritos em evolução. Lembrando, é sempre interessante lembrar da terapeuta espírita, né? Quando a gente fala em dor, a gente tem nas nossas casas espíritas, lá de Santa Maria, uma casa pequenininha, né? Mas que também chegam muitos companheiros, muitas pessoas com dores de diversas formas. Infelizmente, aquela região centro-serrana do Espírito Santo, ela é conhecida por uma triste estatística do alto índice de suicídios pelo número de habitantes. Né? Eu vi aqui o Fiorildo está conosco aqui, né? O Fiorildo ele já nos congratulou com algumas palestras lá, já com alguns seminários, né, Fiorildo lá. Temos essa preocupação muito grande com o ambiente espiritual daquela região, porque, infelizmente, é uma estatística muito triste e real. As pessoas, por desamor, por não entenderem o significado da existência, que é amar a si mesmo e amar o outro, acabam gerando ações de atentado contra a própria existência, né? E essas pessoas muitas vezes buscam a casa espírita com essas dores. E aí a gente busca orientações de como fazer, né? Aqui, de uma forma resumida, né, eu tentei colocar. Esses lá de 3 tópicos, a gente sempre fala, quando fala em terapia espírita, para permitir que as pessoas não encaram a doutrina espírita como milagrosa. A proposta do espiritismo é a vivência do evangelho. Não é a cura. A cura é um processo. A cura é um caminhar. Como Jesus disse lá na casa de Cusa, a terra é um caminho. As lutas do dia a dia são a nossa marcha. A cura é essa transformação, né? Que ela se dá por exercício, por apoio, mas por exercício individual. Sempre recomendar um acompanhamento médico e a sociabilidade. Muitas pessoas acham que vão na casa espírita, vão encontrar a cura de tudo, não precisa de médico, e para se transformar, precisa se isolar do mundo, né? Então, é só para deixar claro que a doutrina espírita ela tem a sua proposta de ter um homem no mundo, vivendo o dia a dia em família, em sociedade, passando na frente do bar, entrando no barzinho, conversando com amigos. Isso aqui é a doutrina espírita. Nós estamos no mundo, né? E temos que ser intimamente diferentes do que já fomos. Não diferentes dos outros, intimamente diferentes do que já fomos. Mas conviver com as pessoas da mesma forma, né? Então, essa sociabilidade é importante. E o que nós recomendamos, né, lá na nossa casa espírita? Passes de águas fluidificadas, para que o espírito, perispírito e o corpo tenham essas energias, porque muitas vezes as pessoas chegam lá com dores tão intensas que o desequilíbrio psicológico e físico ele é intenso, né? E a ajuda da água fluidificada e dos passes facilita a que as pessoas tenham um pouco de paz, um pouco de compreensão do que vai ser dito, né? Nos estudos, nas palestras, nas orientações doutrinárias. Sintonia com o bem, a prece, mesmo que seja uma palavra. Eu não sei rezar, muitas vezes a gente ouve isso lá, mas o rezar não é um repetir, é um sentir, né? E mesmo que a pessoa não consiga rezar, repita o nome de Jesus, fale alguma coisa, pense, lembre, né?
é o início de alguma coisa. E sempre que podemos, a gente ajuda a implementar o culto do evangelho cristão no lar, na casa dessas pessoas, né? Incentivando leituras edificantes. E, principalmente, a maior terapia de todas, a terapia que vai constituir o processo de transformação de cada um de nós, é a prática da caridade. O amor é a fonte da criação, e a fonte da criação do nosso equilíbrio interno é o amor. Então, nós precisamos mudar nossa escala de valores. Nós precisamos criar os nossos filtros internos para reter tudo de bom que o universo todo conspira em nosso favor, que Deus, que os amigos da espiritualidade, os nossos companheiros da doutrina espírita têm em direção a nós. Esse amor, ele precisa fixar em nossos corações. E o filtro disso não é o conhecimento. O conhecimento, ele abre a perspectiva da pessoa a querer. Mas esse querer só se transforma efetivamente em algo diferente na vida da pessoa com amor, com a prática da caridade. Cristo Consolador. Aí, caminhando, né, para a conclusão, acho que eu tenho ainda pouco tempo aí para a gente estar conversando, né? Mas lembrar da passagem de Jesus que é marcante, né? Jesus, no Evangelho de Mateus, ele nos lembra: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Nessas palavras lindíssimas de Jesus, né, ele começa colocando a questão do verbo vinde a mim. Por quê? Por que eu tenho que ir a Jesus? Muitas vezes o nosso orgulho nos faz, assim como a Raquel lá na residência de Cusa, por que eu sofro? Por que Jesus não vem até mim salvar-me, tirar toda a dor que eu tenho? Por que eu tenho que ir a Jesus? Porque Jesus já está conosco desde o princípio. Lembrando lá do Evangelho de João, né? Esteve conosco desde o princípio e nós não o conhecemos. Jesus está com a gente desde o começo, desde o início, com grande amor por todos nós. Esse ato de ir até ele é o ato de, vamos sinalizar de uma metáfora, ligar a tomada da sintonia com o amor de Jesus. Se nós não vencermos o orgulho e colocarmos a nossa sintonia em busca da sintonia com Jesus, nós não vamos receber, nós estaremos fechados. O ir a Jesus é abrir o nosso coração, é criar os nossos filtros internos para que a palavra dele possa ter guarida em nossos corações. Nós que estamos aflitos e sobrecarregados, vamos buscar a Jesus. Esse é o caminho, é o exemplo, né? O jugo é a condução, né? É a observância da lei. O jugo, antigamente, era colocado, né, sobre os animais para direcionar o caminho deles que estavam carregando a carroça. Então, para que o coach, né, a pessoa que dirige a carroça, pudesse direcionar os animais, ele colocava sobre o pescoço deles um jugo. O jugo é o direcionador, é o trilho do trem, né? É a ordem. Então, o jugo de Jesus, o que ele pretende para a nossa caminhada, do nosso norte, o nosso caminho, e aprendei, Jesus nos fala, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. O jugo é suave, porque o conduzir do Jesus a nós é adaptado à nossa necessidade. A dor é adaptada à nossa necessidade. É proporcional ao peso que podemos carregar. E o fardo que carregamos, ele fica muito mais leve quando nós conseguimos entender o significado das coisas. A doutrina espírita, ela nos dá esse significado maior, né? De entender o Cristo como o Consolador, porque nos dá um entendimento grande
mais amplo do que seja a dor, do que seja o sofrimento, do porquê disso, o que se espera em nós, dos nossos sentimentos, quando nós enfrentamos essas situações. E isso fica menos difícil de passar, fica mais fortalecido o nosso propósito de renovação. E o caminho, eu julgo, o direcionamento, ele é suave porque ele está em harmonia com os nossos valores, com os nossos propósitos de vida. Isso é ir a Jesus. Esse é o caminho de ir ao encontro do Mestre Jesus. Termos esses pensamentos, esses sentimentos. Jesus, ele nos deixou, talvez, a maior prova de como enfrentar a dor. E, por vezes, nós interpretamos a dor como ela tivesse sentido por ela mesma. Jesus, ao caminhar pela estrada, subindo o Gólgota, levando a cruz, ele encontrou ali, naquela caminhada, o peso do madeiro, o chicote dos soldados romanos, o sarcasmo da população, que ele tanto amou e tanto endereçou os sentimentos de carinho, de transformação, de curas, né? Ele encontrou dificuldades imensas naquela caminhada. Sofreu bastante até chegar aonde no topo daquela montanha para ser crucificado. Toda essa dor que ele levou consigo no seu coração foi para nos exemplificar. Não que nós estejamos que sofrer. Há, às vezes, um entendimento que eu considero equivocado na doutrina espírita, de que os espíritas acham que a gente tem que sofrer. O ter que sofrer é nesse contexto que Jesus nos coloca, lá para a residência de Cusa. De que é a proteção divina a todos aqueles que estão à margem da estrada. Mas a evolução, ela não é o resultado do sofrimento. A evolução espiritual é o resultado da transformação do amor. Então, o sofrimento ele só tem sentido quando eu uso o meu amor para transformar a situação. E aquela caminhada de Jesus foi a maior transformação que se tem notícia da história da humanidade, de um sofrimento em amor. Ele conseguiu exemplificar para nós de como enfrentar. Ele tinha certeza absoluta das diretrizes de Deus. Ele tinha união perfeita de pensamentos com Deus. E ele sabia que a proposta de salvadora dele iria frutificar pelo exemplo. E aquele caminho, ele transformou um exercício de dor, de sarcasmo, de sofrimento, de ódio, de rancor, de maldade, daquelas pessoas que, como nós, convivemos naquele momento, num símbolo de esperança. A cruz, que antigamente era símbolo de dor, passou a ser um símbolo de esperança. E é isso que ele espera de nós, que aquela aflição que chega por determinados caminhos até nós, que ele seja transformado pelo nosso amor em significado de esperança, de transformação, não só para nós, mas para todos aqueles que convivem conosco. Então, companheiros, já encaminhando aí para o final, acho que o tempo já está acabando, né, Fábio? Lembrando do Espiritismo, vem abrir os nossos olhos e ouvidos para todas essas questões que envolvem a dor. Porque eles não falam por nós através de alegorias, eles falam de forma direta, transparente. Vem finalmente trazer a consolação suprema a todos nós que estamos deserdados à terra pelas nossas próprias escolhas do passado e que sofremos por isso, a todos nós que sofremos. E nos dá o entendimento de que há justiça de Deus nesse sofrimento, porque ele é reflexo da nossa decisão de estarmos à margem da estrada, em desarmonia com o amor de Deus, com o significado da criação, de termos a capacidade de conviver com o pensamento divino, vamos produzir em nós pensamentos que não estão em harmonia com o bem. O Espiritismo nos permite entender a máxima do Cristo,
bem-aventurados os aflitos, não porque a aflição faz sentido por ela mesma, mas porque ela tem um objetivo transformador, terapêutico, que nos mostra que, na forma como nós nos colocamos frente a esses sofrimentos, nós vamos nos depurar, nós vamos nos aprender, nós vamos nos transformar e vamos caminhar nessa jornada evolutiva que estamos aqui no planeta Terra. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Se o sofrimento tivesse sentido por ele mesmo, era só sofrer. Era só passar pela dor, mas não é. A dor, ela precisa ser transformadora. E o que faz a dor se transformar é o amor. É o filtro interno de como eu consigo me apropriar do que a dor está me ensinando e como eu consigo ajudar o meu irmão a fazê-lo compreender o porquê que a dor se fez presente na vida dele. Por isso nós não podemos desanimar. Assim como Jesus, na subida do Calvário, ele não desanimou para dar para nós o exemplo de como enfrentar passo a passo o caminho da redenção, nós não podemos desanimar. Porque Deus está conosco em todo momento. Jesus está conosco em todo momento. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A dor, ela tem o objetivo de transformar os nossos sentimentos, nos dá coragem, nos dá condição de olhar para frente e caminhar. Toda vez que o meu orgulho, a minha vaidade, me coloca na condição de revolta, eu não estou aproveitando o poder transformador do amor, da dor, e não estou construindo o amor. E aí a dor, ela vai permanecer em nós. Então, a melhor forma de nos superarmos a dor é exercitando o amor. Lembra ainda no último parágrafo, né, o Espírito Lacordaire, o fardo é proporcionado às nossas forças, como recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa é a aflição. Pode ter certeza, companheiros, que essa é a mensagem de Jesus, quando nos diz que o jugo é suave, o fardo leve. Porque a recompensa que temos quando transformamos o amor no nosso coração é muito maior do que a aflição da dor proporcionada para que nos possamos resgatar, nos possamos despertar. Então é preciso que enfrentemos a dor com resignação, com entendimento e, principalmente, exercitando o amor, a caridade nos nossos passos. Porque é esse exercício que vai criar em nós os filtros internos que vão permitir que o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do cristianismo, possa ter guarida em nossos corações e passar a fazer parte do nosso agir, do nosso pensar, do nosso falar. E ao passo que consigamos isso, endereçando ao nosso próximo o que de melhor temos em nós, nós vamos a cada dia mais caminhar nessa jornada. Como Jesus lembra, a terra é o caminho e as lutas de cada dia são a nossa jornada. E nós vamos crescer em entendimento, em amor, em direção ao nosso Pai. Finalizando, eu gostaria de lembrar a grande máxima do Espiritismo, né? Espíritos, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Ou seja, a prática do amor, a prática da caridade, a prática da transformação, criar em nós as condições de entender o significado do amor. E em seguida, Kardec emenda, instruir-nos, eis o segundo. Que o entendimento da instrução ele só vai ter guarida em nossos corações se nós tivermos o amor entre nós. Companheiros, eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos nesse breve. Agradeço de coração por estarmos falando de amor, de paz, de compreensão, de Jesus, e que, de alguma forma, esses poucos rabiscos que fiz aqui no computador possam ter ajudado, de alguma forma, algum entendimento
sobre esse tema. Eu me permitiria agradecer a todos e a Jesus, a toda a espiritualidade do Grupo Fraternidade, do Grupo Bezerra de Menezes, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, por essa oportunidade de estar convivendo com vocês, com esses sentimentos, que apesar da distância física, temos a certeza de que estão vibrando em nossos corações. Muito obrigado e devolvo a palavra para o dirigente da reunião. Muito bom.